Olá, tudo bom? Vamos nos preparar aí para o nosso vestibular da UNEMAT, a Universidade Estadual de Mato Grosso, né? E eu convidei todos vocês durante a semana a entrar no site susanaluz.com.br e baixar o arquivo em PDF, fazer o exercício para só depois disso assistir a essa aula em que eu vou explicar os poemas e nós vamos também entender o gabarito da questão, das questões que eu elaborei. Bem, quem ainda não fez isso, antes de assistir essa aula, por favor, faça. Vai lá no site, vocês vão entrar na guia que está lá indicada, sobre os temas. Baixem primeiro o arquivo, façam as questões para realmente testar os seus conhecimentos e as suas habilidades. Então vamos direto ao ponto hoje. Primeiro eu quero mandar um beijo para o meu aluno Luan Pedroso, porque ele é muito querido, como todos, mas é que ele pediu para eu mandar esse beijão. Então, aí, Luan, um abraço para você, tá bem? Também quero mandar um abração pro pessoal da turma avançada e dizer que na segunda-feira à tarde estaremos aí juntos, na nossa luta semanal. E começamos então com o poema, primeiro poema aí, Os Arroios, de Manuel de Barros. Primeiro temos que falar um pouquinho sobre o poeta mato-grossense, cuiabano, que sempre colaborou muito com uma literatura muito colorida, muito reveladora da nossa região, do nosso Pantanal mato-grossense, com temas da infância, daquilo que ele vivenciou, esses anos que ele viveu, principalmente na região pantaneira, aqui no nosso Mato Grosso. Obviamente, por ter esse ambiente como inspiração, ele vai trabalhar muito essa questão do pantaneiro, do homem pantaneiro, dos costumes, dessa natureza, dessa região belíssima. Então, a pessoa que vai interpretar o poema já tem que levar isso em consideração. Não é um poema urbano, não é um poema combativo, muito embora em alguns versos ele traga alguma crítica a esse ou aquele comportamento, mas não existe aquela bandeira sendo carregada como quem diz, eu quero defender essa tese, Não é uma poesia típica daqueles que fazem poesia social. Vamos lá, vamos à leitura do poema. Então nós temos aí Os Arroios. E começamos logo com uma metáfora, Os arroios são rios guris. Guri é uma forma de se referir a uma criança, a um menino. Então, logo no primeiro verso, nós temos esse processo de personificação do rio. Os arroios são rios guris, vão pulando e cantando dentre as pedras. Bem, essa imagem, eu já vou começar fazendo a seguinte pergunta. Nós pensamos num rio largo, enorme e profundo, ou por ser guri e por pular e cantar por entre as pedras, nós já pensamos num rio baixinho. Então, quem apostou em rio baixinho, um rio raso, acertou. É disso que nós estamos falando. Fazem borbulhas d'água no caminho. 2 pontos. Bonito. Então, temos aí como uma expressão, olha que bonito, Depois nós temos aí o ponto de exclamação também que vem confirmar isso. Dão val aos burricos. Como que nós vamos interpretar esse verso? Dão val aos burricos, ou seja, é um lugar em que os animais de carga, os burros, eles podem passar tranquilamente. Como não é um rio fundo, é possível atravessar. Dão val aos burricos, vírgula, as belas morenas, curiosos das pernas das belas morenas. Os arroios ficam curiosos, como outras pessoas poderiam ficar curiosas, querendo olhar as pernas das belas morenas. Olha que sonoridade bonita também. E às vezes vão tão devagar que conhecem o cheiro e a cor das flores.
É interessante que aqui nós não temos a figura da sinestesia, mas temos um poema sinestésico, né, em que se exploram essas sensações. O cheiro, então, seria assim a sensação olfativa, né? E a cor, essa questão visual, que se debruçam sobre eles nos matos que atravessam e onde parece quererem cestear, descansar. São rios pequenos, né, que vão entre as pedras. Olha essa lentidão, essa descrição da coisa tranquila, né, daquela natureza pacata, é muito interessante. Às vezes, uma asa branca roça-os. E por conta disso, temos uma súbita emoção, como a nossa emoção se recebêssemos o miraculoso encontrão de um anjo. Então é interessante porque nós estamos num cenário aí calmo, pacífico, tranquilo, e de repente Manuel de Barros nos surpreende com essa coisa assim meio abrupta, né? O encontrão de um anjo. Que linda essa imagem. Mas nem nós, nem os rios sabemos nada disso. Os rios tresandam óleo e alcatrão. O que é tresandar? É desandar, é dar um passo para trás, é recuar. E refletem, em vez de estrelas, os letreiros das firmas que transportam utilidades. Que pena me dão os arroios, os inocentes arroios. Como interpretar esse finalzinho do poema? Não há muita dificuldade, porque na verdade nós temos uma transformação. Quer dizer, os arroios que começam límpidos, translúcidos, calmos, parecem até quererem descansar, de repente eles se transformam, eles são colocados numa situação em que eles não têm mais essa transparência, porque eles conseguem de tão turvos, inclusive refletir os letreiros. Notem que nós saímos de um ambiente campesino, um ambiente natural, um ambiente até rural, e chegamos agora num ambiente mais urbano, porque a palavra aqui, letreiros, e depois seguido de firmas das empresas, né, transportam utilidades. Que pena me dão os arroios, porque de tão puros eles se transformam em rios poluídos. Bom, aí nós temos a questão número 1, que trata de vocabulário, né? E ela questiona o seguinte: o que significa arroios e o que significa alcatrão? Então, eu já revelei, né? O dicionário já revelou, né? Quem foi ao dicionário, que nós temos aí como arroio pequenos rios, e o alcatrão, letra B, produto resultante da destilação de substâncias orgânicas. Impossível pensarmos em barqueiros, em embarcações ou estradinhas e atalhos, só uma leitura totalmente descontextualizada, que extrapolasse, né, o sentido do texto, poderia optar, né, por essa alternativa. Talvez alguém pensasse na letra C, recifes baixos, perigosos para as embarcações. Mas a segunda opção, erva usada na culinária e no fabrico de bebidas e corantes, fugiria um pouco daquilo que a própria poesia propõe. Então, realmente, na questão número 1, nós temos como gabarito a letra B de bola. A questão número 2, ela vai trabalhar exatamente essa situação do sensorialismo, né? Então, eu elaborei assim o enunciado. Vários versos tratam de questões sensoriais. Assinale o único que não aborda esse aspecto. Então, nós temos como gabarito a letra E. Que pena me dão os arroios, os inocentes arroios. Porque eu tenho aí tão somente um sentimento e não uma questão sensorial. Na letra A, o que marca a questão sensorial é o branco da asa que roça o rio. Na letra B, nós temos como sensorial o reflexo das estrelas, que eu tenho aí uma sensação, eu tenho a questão visual sendo explorada. Na letra C eu tenho o cheiro e a cor, que eu já expliquei.
E quando fala os rios transandam óleo e alcatrão, nós temos tanto a sensação visual, né, daquela coisa que está ali colocada, e também olfativa. Então, realmente, a única alternativa em que não se aborda essa questão sensorial é a letra E, e eu espero que você tenha acertado, porque não é uma questão complexa de dificuldade, né? Então, você tem aí na sua mão a questão, os poemas, já leu, já interpretou, já gabaritou, e agora eu vou explicar essa elaboração. Dessa vez eu vou adotar um critério diferente, eu vou ler todo o poema, vou analisar algumas partes e aí partiremos para a resolução das questões, ok? Então vamos lá. Manuel de Barros. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas, pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Nossa, na minha opinião, esse é um dos poemas mais interessantes de Manuel de Barros. Por quê? Vejamos. Primeiro que ele coloca, assim, implicitamente, aquela situação de que as pessoas, às vezes, carregam consigo alguns receios, né? Na brincadeira do poema, no jogo que ele faz com esse poema, qual que seria o receio dele? De não escrever da forma comum, da forma com que todos costumam escrever, da forma gramatical. E ele, num drama moral, gramatical, num drama que beira a metalinguagem, ele, metaforicamente, diz que procura o padre, seu preceptor, aquele que se encarrega de dar conselhos, de auxiliá-lo, para tirar esse peso da consciência ou para conversar a respeito. E o que o padre faz é dar a ele, a esse eu lírico, né, que se mistura um pouco com a própria figura de Manuel, porque ele mesmo se denomina assim, Manuel, né, que está bem escrito aqui, isso não é doença, o padre lhe dá um alívio, né? E depois o próprio eu lírico / poeta confessa esse alívio quando diz que o padre foi seu primeiro professor, que lhe ensinou a gramática. Outro aspecto interessante para a gente ressaltar aqui é de novo aquela questão da região que é descrita pelo poeta. Notem que ir pela estrada certa, pela estrada ampla, por aquela estrada que todos vão, pelo lugar comum, vamos pensar assim, pelo verso escrito da forma bela, conforme ele coloca no primeiro verso, não é o melhor caminho. O melhor caminho do homem pantaneiro, o melhor caminho para aquele que quer achar um ariticum maduro, nós conhecemos o ariticum como pinha, como fruta do conde. Dependendo da região, ela recebe esse ou aquele nome, essa ou aquela denominação. Então, ele fala uma coisa, olha, os caminhos tortuosos, aqueles caminhos paralelos, a originalidade, a criatividade, é nesses lugares que a gente encontra o fruto, que a gente encontra do que se alimentar verdadeiramente, né? Achei isso muito interessante. E ele coloca aqui também o seguinte, que ele se julgava um sujeito escaleno.
Ora, o que isso vem significar, né? Saindo do campo aí da matemática, né, do triângulo, nós temos o sujeito escaleno, uma pessoa diferente, uma pessoa que não está muito bem angulada, né? Então, é o que eu falei logo no comecinho do nosso encontro. Manuel de Barros, ele é plástico, Manuel de Barros é intertextual, Manuel de Barros, ele descreve com uma sutileza, com um humor muito grande essa região em que ele viveu e que nós aqui do Mato Grosso conhecemos muito bem. Então, vamos à questão. Questão número 3 pedia para nós julgarmos as assertivas e depois assinalarmos a correta. Então, a primeira assertiva diz o seguinte: nesse texto, Manuel de Barros trata dos materiais de sua poesia. A linguagem, nessa metalinguagem, né? A revivificação de suas origens familiares. Então, ele fala, descobri aos 13 anos, né? E remonta ao padre, que era o seu preceptor. Então, imaginamos que é aquela figura do padre que conhece a região, que conhece as pessoas, que conhece a família, que visita a família. Culturais e geográficas, né? Então, o cultural está em todo o poema como marca do lugar em que se vive, dos dramas pessoais, dos questionamentos, né, típicos de determinadas culturas, e também geográficos, e o item 1 é verdadeiro. Bom, se o item 1 é verdadeiro, nós poderíamos já dizer que a letra A pode ser resposta, a letra B, a letra C e a letra E. Já temos que descartar a letra D do nosso gabarito. No item 2, como vocês podem observar aí no material, está escrito assim: no texto, doenças das frases, defeitos na frase e a gramática. Essas expressões e esse termo veiculam sentidos semelhantes, ou seja, metalinguísticos. Verdadeiro. Ora, o que é a metalinguagem? A metalinguagem é a linguagem que trata de si mesma. Eu não estou fazendo metalinguagem quando a linguagem fala da natureza. Eu não estou fazendo metalinguagem quando eu uso a linguagem para falar da mulher, do amor, da infância. Agora, quando eu uso a linguagem para explicar os fenômenos da própria linguagem, aí eu estou fazendo metalinguagem. Quando um pintor pinta e fala sobre essa arte, a própria pintura trata da arte de pintar, ele está fazendo metalinguagem, certo? Então aqui há sim metalinguagem em doenças das frases, defeito da frase e a gramática, porque eu tenho uma construção linguística tratando da própria linguagem. Portanto, o item 2 também é verdadeiro. E aí, nós já vamos reduzir um pouco o nosso rol aqui, né? Porque daí eu teria como certas as alternativas A e B. 3. É possível interpretar o sujeito escaleno como um sujeito irregular, anormal, diferente, verdadeiro. Mas ainda estamos numa situação em que temos aí a letra A e a letra B como verdadeiras e vamos chegar ao ponto final para resolver essa questão. Manuel de Barros sugere que errar a língua ou errar pela língua e fazer a poesia, poetar, são ações antagônicas. Não, é falso. Só quem não soubesse o significado do termo antagônico não conseguiria interpretar esse item. E aí temos, portanto, a letra B como nosso gabarito, certo? Essa foi fácil, né, pessoal? Muito bem, assim encerramos nosso ciclo de Manuel de Barros e vamos para um poema chamado Cuiabano de Chape Cruz, que foi escrito pela Edna Maciel Vilarinho, interpretado pelo Coral de Mato Grosso. E essas duas questões que estão aí, elas não são minhas. Verdadeiramente, elas caíram no vestibular da UFMT em 2004. Isso, gente, é isso mesmo. Em 2004 eu já era professora, tá bem? Eu sou professora desde 1990. Muitos não tinham nascido ainda, tudo bem, não faz mal, tá bom?
Isso aí é a vida, né? Vamos tocando. Eu gostaria de ter convidado alguém que tivesse aquele cuiabano arrastado, bonito mesmo, de se ouvir, né? De se ver, mas eu não consegui encontrar ninguém que pudesse estar aqui hoje, né? Um sábado, lendo esse poema. Então eu sinto muito, peço desculpas, mas eu não tenho pleno domínio desse linguajar e vou ler assim mesmo, tá bem? Sou gente boa, cuiabano de Chapa e Cruz. O tchê e o djê não me envergonho de falar. Não tô somando se o povo ri de mim. Eu sou feliz, trabalhador e sei cantar. Eu escancaro todas as portas de minha casa, que não é um bangalô, mas também não é chinfrim. Eu escancaro as janelas do meu peito para aquela gente que também gosta de mim. Não sei se você sabe, caí no tijuco, agora o que é esse? Vou te figa, uai, é? Vide meia nossa, que arumação, não há de ver esse menino tropé. Horror de gente foi tiçando pro bolicho, capengando e bambeando que foi cancã de cuia. Beberam tanto, foi um pega pra capar. Tico piscou no arranzé, sem fazer buia. Larga a mão de besteira, agora quando? Você não sabe, se menina, o valor. Não há de ver que nossa terra é tão querida que dá tilique, dá calor. Então nós temos aí, óbvio, né, que um cuiabano mesmo lendo isso seria muito melhor. Mas nós conseguimos pelo menos interpretar a mensagem que se passa e aquilo que se pretende mostrar em torno do cuiabano, da nossa cultura, né, de pessoas alegres, de pessoas que gostam de uma festa, e que bom que nós somos assim, não é verdade? Bom, a leitura dessa música permite afirmar que o eu lírico não aceita ironias sobre o seu modo de falar por se declarar cuiabana. Ora, não é bem isso que acontece no poema. Na verdade, o que ela fala é o seguinte: eu não tô nem aí. Se alguém ironiza o meu modo de falar, eu não tenho problemas em relação a isso, tá bem? Fiquem à vontade. Já a questão 5 vai tratar de metáfora, linguagem figurativa, não literal, em que as palavras ganham um novo contorno, um novo sentido, dependendo do contexto, né? Então, qual é o gabarito da nossa questão? A metáfora é um dos recursos de linguagem utilizados na construção de sentido do texto. Edna Vilarinho usa metáfora em letra C. Eu escancaro as janelas do meu peito, né? Então, peito, na verdade, o que ela quer dizer? Eu abro, eu estou aberta, né, a novos sentimentos, a novas pessoas, a novas culturas. Como vimos no poema, desde que se respeitem a minha, né? Letra A, o tchê e o djê não me envergonho de falar. Não há linguagem metafórica, porque está apenas falando sobre o quê? Não tenho vergonha da minha própria linguagem. Eu sou feliz, trabalhador e sei cantar, uma descrição meramente, para aquela gente que também gostar de mim, gostar, tá no sentido literal. Agora, o que é esse? Vou, te, figa, uai, é. São expressões, não posso dizer linguagem metafórica aí, porque na verdade elas quase soam como uma forma de exprimir um sentimento, né? Como se fossem interjeições. Então, realmente é a nossa letra C. Olha, eu espero que vocês se saiam muito bem das questões de UNEMAT. Geralmente as questões de UNEMAT, de literatura, elas não vêm cobrando a literatura dura, mas sim uma literatura mais palpável, uma literatura crítica, uma literatura de análise textual. E é assim que deve ser, sim, né? Os nossos vestibulares não devem contar com aquele aluno que decora características, mas aquele aluno que consegue perceber características de linguagem, de autores dentro das poesias. Acessem sempre o site susanaluz.com.br, curso de redação NET, e em breve nós teremos também nossos cursos online. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!